Samsung revela bateria com eletrólito em gel. A solução antes do estado sólido? Imagine a seguinte situação. Você compra um carro elétrico hoje, carrega a bateria em casa e sabe que aquela tecnologia que está dentro do seu carro talvez já esteja ficando ultrapassada. Sim, enquanto a maioria das montadoras ainda discute se usa bateria de fosfato de ferro-lítio ou baterias ternárias de níquel, manganês e cobalto, uma gigante da indústria resolveu apostar em algo que pode ser o passo intermediário entre o presente e o futuro das baterias. A empresa é a Samsung SDI e a aposta dela é uma tecnologia que pode parecer simples à primeira vista, uma bateria de íons de lítio com eletrólito em gel. Mas calma, isso não é apenas mais uma bateria comum. Segundo as informações divulgadas em eventos da indústria de baterias, essa tecnologia pode aumentar a eficiência, melhorar a segurança e aproximar o mundo das tão prometidas baterias totalmente sólidas. Ou seja, estamos olhando para uma possível ponte tecnológica entre o que existe hoje e aquilo que a indústria promete há mais de uma década. Mas a pergunta é inevitável: essa bateria realmente muda alguma coisa? Ou é só mais um capítulo da eterna novela do estado sólido que nunca chega? Hoje vamos destrinchar isso, mas antes de continuar, já deixa o seu like e aperta o novo botão de hype do YouTube aqui embaixo. Porque se esse vídeo bater hype suficiente, ele pode alcançar muito mais gente interessada em tecnologia automotiva. Antes de entender o que a Samsung está fazendo, precisamos falar sobre o que existe hoje. Atualmente, a maioria dos carros elétricos usa baterias de íons de lítio com eletrólito líquido. Esse eletrólito é basicamente uma solução química que permite a circulação dos íons de lítio entre o ânodo e o cátodo da bateria. Funciona bem, mas tem 3 problemas principais. Primeiro, segurança. Eletrólitos líquidos são inflamáveis. Embora incêndios sejam raros, quando acontecem, viram notícia no mundo inteiro. Segundo problema, limitações de densidade energética. Ou seja, existe um limite físico para quanta energia pode ser armazenada em um determinado volume. Terceiro problema, degradação ao longo do tempo. A química líquida gera reações secundárias que vão degradando lentamente a bateria. Por isso que o santo graal da indústria virou outro conceito, as chamadas baterias de estado sólido. Nesse tipo de bateria, o eletrólito líquido é substituído por um material sólido. Isso, teoricamente, permitiria mais segurança, mais densidade energética, carregamento mais rápido. Só que existe um detalhe: produzir baterias totalmente sólidas em escala industrial ainda é extremamente difícil. E é exatamente aí que entra o eletrólito em gel. Pense nessa tecnologia como um meio termo entre líquido e sólido. Em vez de usar um eletrólito completamente líquido, a bateria utiliza um material com consistência de gel. Esse gel é muito mais viscoso e estável, e isso traz algumas vantagens importantes. Primeiro, mais segurança térmica. O gel reduz o risco de vazamento e de reações violentas dentro da célula. Segundo, maior estabilidade química. Isso ajuda a prolongar a vida útil da bateria. Terceiro, possibilidade de densidade energética maior, ou seja, mais autonomia no mesmo espaço. Especialistas apontam que esse tipo de solução pode funcionar como uma tecnologia de transição até que as baterias totalmente sólidas estejam prontas para produção em massa. Em outras palavras, não é o futuro definitivo, mas pode ser um grande passo intermediário
A grande inovação da Samsung não está apenas no gel, ela está também na estrutura interna dos eletrodos. Pesquisadores da empresa desenvolveram um método usando fibras microscópicas que reforçam a estrutura da bateria. Essas fibras criam uma espécie de rede que sustenta os materiais ativos da célula. Na prática, isso permite produzir eletrodos mais uniformes e resistentes, e ainda elimina etapas do processo de fabricação, como secagem de solventes químicos. O resultado pode ser impressionante. Segundo os engenheiros envolvidos no projeto, essa abordagem pode aumentar a autonomia das baterias em até 40% em algumas aplicações. Sim, 40%. Isso significa que um carro que hoje roda 400 km poderia chegar perto dos 560 km com a mesma quantidade de células, sem aumentar o tamanho da bateria. Existe um motivo simples para essa corrida tecnológica. A bateria representa entre 30% e 40% do custo de um carro elétrico. Ou seja, quem dominar a tecnologia de baterias domina o mercado. Por isso, gigantes como montadoras, empresas químicas e fabricantes de eletrônicos estão investindo bilhões nessa área. A própria Samsung vem ampliando parcerias industriais gigantescas. Um exemplo é o acordo com a Stellantis para construir fábricas de baterias nos Estados Unidos. Essas instalações devem produzir dezenas de gigawatts hora por ano para alimentar milhões de veículos elétricos. E isso é só o começo. Porque, olha, a corrida global por baterias já virou uma espécie de corrida espacial da mobilidade elétrica. Hoje existem várias tecnologias competindo entre si. As principais são baterias de fosfato de ferro-lítio, baterias ternárias, de níquel-manganês-cobalto, baterias semissólidas e baterias totalmente sólidas. Cada uma tem vantagens e desvantagens. As baterias de fosfato de ferro-lítio são mais baratas e duráveis. Já as baterias ternárias têm maior densidade energética. As baterias semissólidas prometem melhorar segurança e autonomia. E as baterias totalmente sólidas, bem, essas prometem revolucionar tudo. Alguns projetos experimentais falam em autonomias de até 600 milhas e carregamento extremamente rápido. Mas, novamente, essas tecnologias ainda enfrentam enormes desafios de produção. Por isso, soluções intermediárias, como o eletrólito em gel, estão ganhando tanta atenção. Essa é a pergunta de $1 bilhão. Ou melhor, de bilhões. A verdade é que ainda estamos na fase de desenvolvimento e validação, mas algumas estimativas da indústria sugerem que tecnologias intermediárias podem chegar aos carros elétricos ainda nesta década. Já as baterias totalmente sólidas podem demorar um pouco mais. Alguns analistas falam em adoção significativa apenas depois de 2030. Isso não significa que nada vai mudar até lá. Muito pelo contrário. A cada geração de bateria que surge, essa autonomia aumenta, os custos caem e o carregamento fica mais rápido. Ou seja, a revolução está acontecendo gradualmente, não de uma vez. Se tem uma coisa que aprendemos nos últimos anos é que a evolução das baterias raramente acontece em saltos gigantes. Ela acontece em etapas. Primeiro vieram as baterias de íons de lítio, depois vieram melhorias químicas. Agora estamos vendo baterias semissólidas e eletrólitos alternativos e, no horizonte, as baterias totalmente sólidas. A tecnologia de eletrólito em gel da Samsung pode ser exatamente isso, um degrau na escada da evolução energética. Talvez ela não seja a tecnologia definitiva, mas pode ser o que vai permitir que os carros elétricos se tornem mais seguros, mais eficientes, mais acessíveis
E se isso acontecer, a mobilidade elétrica vai acelerar ainda mais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o futuro das baterias será baterias semissólidas, baterias totalmente sólidas ou uma evolução contínua das baterias atuais? Comenta aqui embaixo. E não esquece de fazer 3 coisas que ajudam demais o canal: deixar o like, clicar no botão de hype do YouTube e se inscrever no canal Artifícios Automotivos. E dá uma olhada também no link de afiliados na descrição. Ele ajuda o canal a continuar trazendo análises técnicas como essa. Nos vemos no próximo vídeo, porque quando o assunto é tecnologia automotiva, sempre tem um detalhe que ninguém está te contando.